Aquecimento para Bahia e Vasco. Tô com o coração na mão. Tô com medo, confesso. Meu Bahia tá passando sufoco na Série A, ainda não pontuou. Mas enfim, não vou ficar ansioso sozinho, vou gerar alguns gatilhos de ansiedade aqui em vocês também. E aí, buenas noites. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Visa Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje estamos aqui sem assunto, mas estamos aqui na ansiedade para Bahia e Vasco. Torcer para que aconteça uma surpresa aí hoje. Um de Biel, um de Ademir e um de Jaca. O Bahia sempre toma gol, então vou apostar no 3-2 hoje. Mas vamos nessa, temos 26 minutos antes do jogo conversar, pra gente conversar um pouquinho aqui. Pessoal, é engraçado como a sequência de stories com muita persuasão que eu coloco todos os dias nos stories gera uma série de mensagens no direct e aí gera uma série de dúvidas e gera uma série de questionamentos a respeito de um modelo de atendimento na fisioterapia musculoesquelética, né? E aí a gente tem ganhado um público novo de fisioterapeutas muito grande aqui no Instagram, gratidão. E eu já tenho sabido que esse público novo tá vindo por causa de uma inquietação muito grande de alguns fisioterapeutas no Brasil com tratamento de casos complexos. A propósito, quase 1,5 litro só nessa garrafa. Para o meu peso, 3 litros por dia. E estamos batendo a meta. Por que essa inquietação, pessoal? Porque a maioria dos cursos em fisioterapia musculoesquelética te ensina a lidar com um problema muito comum no tratamento da dor, que são os bloqueios de movimento, as obstruções mecânicas ou os desarranjos. Seja lá como foi que você aprendeu esse processo aí. O grande lance é que a maioria dos alunos que chegam dessas formações, eles não têm um conhecimento do segmento do tratamento desses bloqueios de movimento. Eles mudam o desfecho desse paciente, encantam esse paciente no primeiro contato, uau! E no segmento do tratamento eles não sabem como controlar o movimento, como otimizar a função, como recuperar a função, como reatletizar esse paciente, se for necessário. E eles vendem 3 consultas para esse paciente e acham que são heróis, quando na verdade esses bloqueios de movimento, esses desarranjos, essas obstruções mecânicas, elas precisam de um acompanhamento um pouco mais longo e com muito mais critério, porque esses pacientes, quando saem da nossa consulta, eles estão suscetíveis a um ataque de nocebo muito grande de outros profissionais. Por que eu estou te falando isso? Se provavelmente você já atendeu um paciente que ele melhorou absurdamente na sua consulta e voltou igual. Você foi lá, checou o movimento que você prescreveu, o movimento estava correto, o paciente estava fazendo certo e ele saiu mais uma vez 100% melhor da sua consulta e no terceiro atendimento ele voltou igual. E aí você começou a desconfiar da prescrição de exercícios que você passou para ele. Afinal, você não trabalha com exercícios generalistas, você trabalha com exercícios de movimentos direcionais, como te ensinaram por aí. E aí o que acontece? Esse paciente volta na 4ª consulta igual e você se desespera. Você começa a prescrever movimentos aleatórios para esse paciente, você começa a meter a mão nesse paciente, fazer terapia manual, fazer agulhamento a seco, fazer osteopatia, fazer acupuntura. E você até consegue modular a dor desse paciente, mas você modula essa dor por 72 horas. E na 5ª sessão o paciente está igual, o paciente desistiu do seu tratamento porque você errou o diagnóstico dele. Porque você é um caçador de desarranjo, você é um caçador de obstrução mecânica. Você tem o que eu chamo de hunter behavior, comportamento de caçador. E você não desiste
do paciente. Você não desiste de caçar um movimento de preferência, uma direção de preferência no paciente que não tem preferência direcional. Então, a gente sabe hoje numa literatura muito escassa e que não dá para reproduzir a amostra dessa literatura para a população geral, que 72 a 76% dos pacientes têm uma classificação chamada desarranjo, chamado bloqueio de movimento, chamado obstrução mecânica, seja lá como foi que você aprendeu essa bagaça. E por que eu falo assim? Porque a gente não pode pegar um estudo pequeno e transferir ele para a população mundial e acreditar que a maioria dos pacientes respondem como bloqueio de movimento, ou acreditar que a maioria desses pacientes eles respondem a movimentos de extensão, por exemplo. O movimento de flexão ele é o mais revelador de todos. A propósito, se você tem prática clínica e você atende muitos pacientes, cerca de 20 a 25 por semana, você já deve ter descoberto que extensão não é essas coisas todas como muita gente fala por aí. E aí quando você pega esses casos complexos, você fica sem saber para onde ir. Quando você pega um quadro inconclusivo, um quadro de uma síndrome radicular, o quadro de uma radiculopatia, quando você pega uma articulação comprometida, quando você pega uma síndrome inflamatória ou uma síndrome dolorosa crônica, sim, porque você acredita que dor crônica é apenas aquela dor que passou de 3 meses. Você classifica o cara como crônico só porque o tempo da dor passou de 3 meses. Quando existem vários outros critérios para você enquadrar esse paciente numa síndrome dolorosa crônica como diagnóstico, um yellow flag como diagnóstico, com várias barreiras de recuperação psicológicas e sociais que você mal aborda. Então, eu quero te convidar a pensar por um ponto num exemplo de um paciente com dor no joelho, onde você já testou a coluna dele, nada modificou o sintoma da coluna dele, onde você já testou o quadril e nada modificou o sintoma dele, você já testou o joelho e nada modificou o sintoma dele. Aí eu paro para perguntar para você, será que você acessou o componente lateral desse paciente na coluna corretamente? Será que você usou uma sequência de movimento clara e reveladora na coluna desse paciente? Será que você adicionou pressão no arco final de cada teste de movimento? Ou será que você continua confundindo uma avaliação de perdas de movimento para coletar uma referência mecânica com um teste de movimento que você precisa monitorar a resposta do sintoma? E aí vamos supor que você não encontrou nada disso. E aí você parou para analisar a marcha desse paciente, se é que você sabe o que é uma avaliação de marcha. E aí você colocou o paciente para andar, botou seu celular no cantinho da parede, botou seu celular em câmera lenta e você percebeu que em todas aquelas fases da marcha, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, médio, balanço final, e você começou a perceber que no apoio médio ele tem uma retirada precoce do pé do chão. E aí você começou a inferir que esse paciente pode, raciocínio probabilístico, ele pode ter o que a gente chama de disfunção de descarga. Caio, que diabo é disfunção de descarga? O paciente que tem dor no membro inferior ou dor na coluna assimétrica, automaticamente ele tira o peso de uma perna, geralmente da perna afetada, e ele acelera a fase de resposta à carga, acelera a fase de apoio médio. Você tem como perceber isso com um sinal comparável, filmando seu paciente andar em câmera lenta. Olhos treinados já detectam isso sem filmagem, tá? Se você tiver aí numa clínica boladona que tem análise de 3D por várias plataformas, você vai identificar isso de uma forma muito mais fácil e você vai lançar mão de estratégias de movimento que recuperem a habilidade de descarregar peso. Mas você não pode falar para esse paciente simplesmente que, olha só, você tem uma disfunção de descarga e você não está jogando peso na sua perna. O paciente vai falar, eu não jogo peso porque dói. Se ele não te disser que não percebeu isso, onde é que você está vendo isso? Poxa, eu não percebo. Aí você pega a câmera, mostra para ele, tá vendo aqui como você tira o peso da perna de uma forma muito rápida? E aí o seu paciente vai chegar e vai
concordar com você que automaticamente tem algo errado com o corpo dele e esse algo errado precisa ser corrigido. E aí você vai lançar mão de estratégias de movimento que podem utilizar uma técnica indireta, por exemplo. Você pode deitar o paciente com o pé na parede e transmitir força do membro superior, nesse exemplo aqui, ó, onde eu estou usando minha mão direita para ir alcançar o teto. Agora imagine que eu estou deitado em decúbito lateral e o meu pé direito está na parede. Quando eu fizer isso com você e você resistir a esse movimento, o que é que vai acontecer? Eu vou jogar peso lá no pé que está na parede. E geralmente eu vou jogar peso no pé na posição da marcha que ele está com disfunção de descarga. E eu vou fazer isso com várias variações. Qual que é o problema dessa estratégia? O problema dessa estratégia é muito simples. Ela é hands-on. O lance é, ela tem como ser hands-off. Você tem como equilibrar descarga de peso no pé do seu paciente, no membro inferior do seu paciente, na marcha do seu paciente, sem tocá-lo. Quem acompanha aí a sequência dos meus atendimentos online ao longo da semana, percebeu que essa semana eu atendi um paciente em Boston, né, um paciente que está lá nos Estados Unidos, e ele tinha essa disfunção de descarga, e a gente gravou a chamada no Zoom com ele mostrando ele andando, né, a câmera bem pertinho do pé dele, e a gente gravou e fotografou a imagem e filmou a imagem dele tirando a carga do pé. E aí qual que foi a sacada? A sacada foi utilizar a parede. Pessoal, você só precisa de parede, você só precisa de chão e você só precisa de um lugar para sentar. Uma conexão de internet e o seu cérebro funcionante, muito criativo para poder tratar um paciente desse. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei ele numa posição de agachamento, coloquei ele com a mão assim e pedi para ele rodar o tronco em direção à parede. Na posição de agachamento, quando ele rodou o tronco e colocou a força dos braços na parede, automaticamente houve uma força de reação que jogou a ativação muscular para a perna contralateral. Não sei como é que você está enxergando isso, mas se você é fisioterapeuta e tem um mínimo de conceitos em biomecânica, você já visualizou a cena. Seu paciente está em agachamento isométrico nessa posição e eu peço força para ele rodar o tronco contra a parede. Automaticamente a perna esquerda recebe toda a transmissão de força. Tem um mecanismo chamado de pós-descarga, que quão maior é a força que você incide na rotação do tronco, maior é a força que ele vai jogar no membro inferior esquerdo. E aí o que é que acontece aí? Eu posso dificultar ou potencializar a ativação muscular. Se eu pegar, por exemplo, esse mesmo paciente e pegar o calcanhar direito dele, visualiza a imagem, eu pegar o calcanhar direito dele e tirar do chão, o que que vai acontecer? Automaticamente, sem o calcanhar no chão, ele vai aumentar a pós-descarga no quadríceps esquerdo. E o pé dele, se ele tiver totalmente no chão, o paciente vai tender a compensar, você vai estimular o apoio médio desse paciente na perna esquerda, que seria a perna que está retirando a carga do membro inferior. Só que por que não dói num movimento complexo como esse que eu acabei de descrever para você como é? Porque o foco de atenção do cérebro está em outra tarefa. Ele não está focado no joelho dele que dói, no quadril dele que dói, no pé dele que dói ou na coluna dele que dói. A tarefa, the oriented task, está focada na rotação do tronco contra a resistência da parede. Você entende o jogo da neurociência para você tirar a atenção do paciente da área dolorosa? Existem várias formas de se fazer isso em pé, de se fazer isso sentado, de se fazer isso deitado. Por que eu dei esse exemplo aqui? Porque é o exemplo que eu mais uso no atendimento online. E por que eu sempre falo de atendimentos online aqui? Porque eu quero abrir sua mente, que está aí no interior do seu estado, que está aí na capital do seu estado, em qualquer lugar que você estiver, que você está perdendo dinheiro, porque você não está divulgando o hands-off. Você só está mostrando você metendo mão no paciente. E quanto mais você mostrar você metendo mão no paciente, você estimula a toda a sua audiência na rede social a achar que você trata muito bem e obrigado, mas tem que ser presencial.
E aí você perde a oportunidade que eu tive, por exemplo, de atender uma paciente muito querida lá no povoado quilombola de Campo Formoso, Bahia, missionária, com indicação cirúrgica por hérnia de disco cervical e com um movimento muito simples como esse que eu acabei de descrever, a gente realizar um protocolo de tratamento com ela e retirar ela de cirurgia com atendimento 100% online. Se você for agora nos meus stories, você vai ver um paciente, quer dizer, eu não vou postar agora não, porque eu já postei muita coisa hoje, mas eu vou mostrar para vocês aqui, que nos itens salvos aqui do meu Instagram, você vai ver um relato de um paciente que ele estava em Ilhéus, com uma crise de dor lombar irradiada para a perna, incapacitante, sem conseguir andar, diagnóstico de radiculopatia por hérnia de disco e indicação cirúrgica. Esse paciente fez um tratamento de 3 meses comigo e antes de eu autorizar, ele já estava pedalando 40 quilômetros. Ele é ciclista, tá? Ele é tio de um grande amigo meu que eu atendo também, que está na Austrália. Também atendo online. E é incrível como as pessoas elas não acreditam. O post é esse aqui, ó. Se você for lá no Instagram, esse aqui é o paciente. E esse aqui é o post, né? O perfil dele é o Pedal e Viagens. Se você quiser ir lá procurar, até tirar sua dúvida com ele a respeito de como foi o tratamento, você vai ver o relato dele lá. Então é uma coisa assim, completamente surreal, o poder que a fisioterapia tem. Temos 10 minutos, e se você tiver pergunta, você pode mandar aí, tá? O poder que a fisioterapia tem de atender esses pacientes 100% hands-off. Porque enquanto você continuar divulgando a crença no seu Instagram, na sua rede social, no seu YouTube, de que você está colocando a mão no paciente por qualquer motivo, e eu entendo que, sim, existem pacientes que é necessário você colocar a mão. E eu te ensino quais são esses pacientes. Tá? Existem pacientes que você precisa de recurso manual, mas não são todos. Definitivamente não são todos. E cada vez que você para mostrar na sua rede social a técnica manual boladona, cada vez que você para mostrar a técnica de irradiação boladona, cada vez que você para mostrar aqueles recursos e acessórios com mini band, com âncoras, com bolas, onde o paciente precisa estar na sua estrutura para melhorar, você está deixando grana na mesa. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque a fisioterapia ela é um negócio. E você tem que entender que às vezes o mercado te pede uma coisa e você quer fazer outra. E cada escolha é uma renúncia. Se você quiser mostrar para o mercado que você só faz essa coisa, tá tudo bem. Cada escolha é uma renúncia, como eu falei anteriormente. Agora, se você parar para pensar, desde os primórdios, lá da pré-história, vence quem melhor se adapta. E eu julgaria ser, no mínimo, inteligente. Que tudo bem que você divulgue seus recursos manuais, boladões e tecnológicos, mas que você também divulgue os seus recursos de brain, os seus recursos de cérebro, os seus resultados onde você mal tocou no paciente, onde você só conversou e desencadeou uma modulação descendente. Porque sim, uma conversa educativa, baseada em terapia cognitiva e funcional, baseada numa boa orientação a respeito do prognóstico do problema do paciente, já gera uma modulação descendente lá na substância cinzenta periaquedutal. E aí você consegue controlar a dor com eficiência, sem precisar mostrar para o paciente, olha, comprei uma máquina de vácuo, olha, comprei uma máquina biomecânica boladona, comprei uma maca de tração eletrônica, olha essa técnica aqui, como eu estou assessorando o fisioterapeuta, assessorando o paciente está melhorando com minha técnica. Ah, você tem mãos santas. Cara, é muito lindo, é muito bonito para o seu ego, mas o mercado não te pede mais isso. O mercado te pede resultado. E o mercado te pede resultado com custo-efetividade. Você sabe o que quer dizer custo-efetividade?
que o paciente quer gastar o mínimo possível com você, o mínimo possível, no mínimo tempo possível, para ter o seu resultado. E quando o paciente percebe que não há diferença entre o seu atendimento presencial e o seu atendimento online, ele começa a falar, meu Deus do céu, eu vou aderir a esse tratamento, porque eu posso viajar e ele pode me atender no saguão do hotel, no quarto do hotel. Eu vou aderir a esse tratamento porque eu posso estar no escritório, a exemplo do paciente que vocês viram nos stories hoje. O paciente é gerente de uma grande rede de supermercados e dentro do escritório dele arrumou uma cadeira lá, uma posição, e eu atendi ele plenamente, eu dei alta para ele essa semana. Então quem estava tentando marcar consulta comigo aí, estava 4 semanas sem conseguir marcar, porque a gente não tinha vaga para atender outras pessoas. A gente estava encaminhando para os colegas aqui em Salvador. Essa semana a gente deu 9 altas e abriu 9 novas vagas e já preencheu as vagas, porque a gente construiu lista de espera. E existe um jeito de você fazer isso. Cara, Caio, mas você só atende 5, 7 pacientes por dia, tá tudo bem. Podia atender 10, podia atender 13. Não ia atender com a eficiência que eu atendo 5. Não ia atender com a eficiência que eu atendo 7. No 6º paciente, eu já tô meio baqueado. Então eu boto 5, 7 no máximo por dia. E construo a minha lista de espera. Olha, não tem vaga pra mim não? Beleza. Tem um Paulinho aqui, tem a Camilinha ali, tem o Iago ali, tem o Yuri ali, né? Tem muita gente boa aqui em Salvador, tem o André, tem o Daltro, né? Encaminho para esses colegas. Caio, eu quero você. Pô, se você quer que eu atenda você, eu vou te colocar aqui na lista de espera. E assim que o próximo tratamento acabar, que eu dei alta pro paciente, eu vou entrar em contato com você. Você pode esperar? Não, é urgente. Então vá pra Camilinha, vá pra André, vá pra Daltro, né? Vá pra Arivan. Tem tanta gente boa aqui. Vá pra Paulinho, vá pra Aldo. Tem tanta gente boa aqui. Mas se você quiser que seja comigo, eu não vou te atender extra, cara. Porque imagine, eu atendi 7 pessoas no dia. Tô no final do meu dia esgotado. Vou te colocar como extra ali. Não tá óbvio pra você que a minha clareza mental para empregar esse raciocínio clínico que eu acabei de te explicar aqui nessa live não vai ser 100% entregue a você? Então é muito mais fácil pra mim, falar pra você, olha, sinto muito, mas eu só tenho vaga pra tal data de maio. Você aceita esperar? Não aceito, tudo bem. Tem essas opções aqui em Salvador que eu confio. Essas duas, inclusive, foram meus alunos, trabalham com a mesma metodologia que eu. Você vai estar muito bem assessorado ali. E o paciente vai lá e vai no outro colega. O colega dá feedback, o colega agradece. Então, existe jeito de fazer isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque não é agenda cheia que eu quero te dar. É agenda forte, é agenda estável e é diferente. Na agenda forte e na agenda estável, você não está cansado de trabalhar. Porque acredite, eu amo a profissão. Mas eu estou vivendo o meu sonho. Vá nessa. Vá nessa utopia mágica de livros de cinema. Você vai atender, até o ponto de você não conseguir nem viver a sua própria vida. Até o ponto de sua mulher reclamar da sua ausência em casa. De sua mãe reclamar de você não dar assistência. Você precisa trabalhar inteligente, né? Smart work. Não workaholic, né? Não trabalhar sem meta, né? Sem autonomia, sem qualidade, né? Sem inteligência. É isso que eu quero te mostrar, velho. É isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar como eu faço isso. Como eu fidelizo o cliente, como eu vendo para o cliente, como o cliente não precisa se preocupar em pagar mais sessões para mim. Vários pacientes, estão comigo e já não me pagam mais. Caio, mas isso não é inteligente, porque eu vendo o tempo de tratamento. O paciente vai para você e compra 10 sessões. Em mim ele compra 2 meses de tratamento. Não interessa se ele vai fazer 10, 15, 20, ele vai fazer o que for necessário. Não interessa se ele vai fazer... Ele comprou 12 sessões de você, em mim ele compra 3 meses. Em 3 meses ele pode fazer 12, pode fazer 16, pode fazer 22, pode fazer 24, pode fazer 8. Tudo depende da evolução dele de acordo com o prognóstico relacionado ao diagnóstico que eu dei para ele. E uma coisa que 95% dos fisioterapeutas não sabem, faltam 2 minutos para a live acabar, que meu Bahia vai entrar em campo, viu?
Então, se tiver pergunta, vai pros stories e deixa na caixinha. Esqueci até que eu tava falando. Que banana. Sempre eu perco o fio da meada. Tá falando de quê? Vocês que estavam acompanhando aí. Só pra finalizar com chave de ouro. Muita gente pesada aqui na live, viu? Obrigado pela audiência. Domingão. Lembra aí, pessoal, antes de acabar, o que é que eu tava falando? Grande Kellerman, grande Jeff Walker. Grande Giz. Giz tomou um aperto de mente agora no direct, hein, Giz? Giz tá com agitação cefálica aí. Grande Mestre Mauro, osso, meu querido. Professor de Taekwondo. Jussiana tá me enrolando aí, vai viajar. Não vai entrar nessa turma. Quando voltar de viagem, o curso vai estar 10 mil pau. Quero ver você entrar, viu, Jussiana? Grande Lívia tá de volta no Twist. Benício, Rita de Cássio, Uri Melo. É isso, valeu, Jeff. Que eu não tava fazendo plano, que eu não vendo quantidade de sessões. Então, por exemplo, tem uma paciente que ela tem 2 diagnósticos, dupla apresentação clínica. Ela tem uma síndrome, ela tem uma radiculopatia e ela tem uma articulação estruturalmente comprometida. Olha só, radiculopatia eu trato em 3 meses e o prognóstico é de 1 ano. Articulação comprometida eu trato em 3 meses e o prognóstico é de 1 ano. Eu vendi 3 meses de tratamento para ela. E eu quero minimizar a dor dela e a capacidade funcional. O que é que aconteceu? Eu percebi que a resposta sintomática dela era concorrente. O que eu fazia que melhorava a radiculopatia agravava o quadril de articulação comprometida por artrose. O que eu fazia no quadril para melhorar o quadril agravava a síndrome radicular lombar que irradiava dor na perna. Olha a sinuca de bico que eu me meti. Como é que faz o ajuste de velas com essa paciente? Como é que faz? Começou, viu, pessoal? Então, faz o seguinte, ó. Estou vendo que a sua resposta sintomática está concorrendo. Quando eu faço uma coisa que te melhora um problema, eu te agravo outro e vice-versa. Então a gente vai ter que tratar uma coisa de cada vez. Então eu vou precisar te acompanhar por 1 ano. Então, mas não se preocupe, você pagou 3 meses de acompanhamento e a gente vai te acompanhar por 1 ano. Você não vai pagar mais nada por isso. Agora, como é que eu diluo essas 12 sessões? Num processo educacional. O processo educacional vai fazer com que o afastamento dela seja progressivo. Então a gente começa a prescrever intervenções específicas para o problema prioritário e atende ela na semana seguinte. Depois atende ela com 15 dias. Depois atende ela com 21 dias. Depois atende ela com 30 dias. E nesse processo ela está fazendo um grupo de movimentos específicos que foi filmado em casa. Em casa, pessoal. E aí quando ela volta com 30 dias, a gente vê, olha que melhora importante da síndrome radicular. Olha que melhora importante da radiculopatia. Vamos agora focar na articulação estruturalmente comprometida. Vou te atender agora e prescrever um exercício específico para quadril. Pronto. Vou te atender com 1 semana. Como é que está a evolução do quadril? Está estável? Não piorou a radiculopatia? Vou te atender com 15 dias. Agora com 21 dias. O paciente está completando 1 ano de tratamento. Pagou 3 meses, aparentemente 12 sessões. Está fazendo a 16ª sessão, eu acho. 16ª, 15ª. Então você faz o ajuste de velas e o paciente enxerga em você honestidade. Porque todos os profissionais que ela passou prometeram um resultado rápido e duradouro. Prometeram que ia tratar ela de hérnia de disco e ela ia melhorar. Prometeram que ia fortalecer o quadril dela e botar mobilidade no quadril dela e ela ia melhorar. E dor crônica não melhora com essas coisas, pessoal. Dor crônica melhora com educação, terapia cognitiva, exposição gradativa, ajuda de alguns remédios específicos. Alguns remédios específicos. Não são todos os pacientes que vão melhorar com remédio. Então você tem que aprender a identificar os riscos. Você tem que aprender a identificar os critérios de sucesso. Golaço do Bahia, espia. Cauli puxando contra-ataque. Jacarés Ives. Olha só. Gol! Eita porra na trave. Eita caralho, o Jacaré meteu uma bola na trave, viu? Enfim, vamos nessa. Então você tem que aprender. Você tem que aprender a identificar os critérios de falha no tratamento conservador.
e os critérios de sucesso para enquadrar os pacientes nesse diagnóstico. Então, o que é que eu estou vendo de deficiência na maioria dos alunos? Estou vendo de deficiência o seguinte: o aluno chega, foca, até sabe dar o diagnóstico, mas só enxerga aquilo. Aí quando coloca as extensõezinhas repetidas, quando coloca a terapia manualzinha, melhora uma coisa, agrava a outra, o cara não tem nem coragem de perguntar se o paciente está melhor no final da sessão. Porque sabe que não tá fazendo o atendimento sem certeza, sem convicção. E aí o bicho pega, né, pessoal? Então vamos nessa. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje, falei até demais. Obrigado aí quem compareceu, tá? Tô nos stories, caixinha de pergunta aberta. Então se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito do que foi conversado aqui, é só mandar na caixinha dos stories, tá? Ah, deixa eu te falar, 7 de maio eu vou abrir uma turma extra da formação BiExpert, hein? Fica ligado, dia 7 de maio, das 6 da manhã às 23h59. E aproveita, porque se você não entrar no dia 7 de maio, já sabe, né? Próxima turma, o valor vai estar um pouquinho mais alto. E aí a gente conversa. Qualquer coisa, tamo aí. Um abraço, movimento é vida. Bora Bahia, minha porra!